A sabedoria estoica nos ensina a manter a paz interior diante das adversidades externas. Quando somos confrontados com o desrespeito, a tendência natural pode ser a de reagir com raiva ou frustração. Contudo, o que os estoicos nos ensinam é justamente o contrário. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos escolher como reagir. Imagine um cenário em que alguém, de forma ríspida, nos trata com desdém ou desprezo. A primeira coisa a se fazer, de acordo com os princípios estoicos, é observar a situação com clareza. O desrespeito é, em sua essência, um reflexo da fragilidade de quem o pratica. Não se trata de um ataque pessoal, mas da falha do outro em cultivar virtude ou em manter um espírito sereno. Para o estoico, o conceito de virtude é fundamental. Virtude, que é viver de acordo com a razão, não é uma questão de agradar aos outros ou de ser reconhecido por eles. Trata-se de agir corretamente, independentemente das reações externas. Portanto, quando nos deparamos com o desrespeito, a primeira pergunta que devemos nos fazer é: estou respondendo com virtude ou estou apenas reagindo impulsivamente? A resposta a essa pergunta reside na prática do autocontrole, algo que os estoicos consideram essencial para a verdadeira liberdade. Não podemos permitir que as palavras ou ações dos outros perturbem nossa tranquilidade interior. Se alguém nos desrespeita, isso não altera nossa natureza. Ao contrário, só temos controle sobre a nossa mente e é nela que devemos focar nossa atenção. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Ou seja, o desrespeito só tem poder sobre nós se decidirmos internalizá-lo, se optarmos por ver nele uma ofensa pessoal. Mas por que deveríamos nos permitir sofrer por algo que não está ao nosso alcance? Se um amigo nos insultasse e não acreditássemos nas palavras dele, o impacto seria mínimo. Da mesma forma, ao entender que o desrespeito de um estranho não nos afeta, podemos manter nossa paz. Essa abordagem nos leva a uma outra ideia crucial: a indiferença às falhas alheias. A filosofia estoica nos ensina a distinguir entre o que é externo e o que é interno. O desrespeito é uma ação externa, uma expressão de alguém que não compreende o que é viver com virtude. Ao invés de reagir emocionalmente, podemos olhar para aquele que nos desrespeita com compaixão. Como diria Sêneca, aquele que te agride está mais triste do que tu, pois ele tem dentro de si o veneno da raiva, enquanto tu tens a cura do autocontrole. Essa prática de compaixão não significa ser submisso ou aceitar passivamente o desrespeito, mas sim compreender que o comportamento dos outros é reflexo de suas próprias dificuldades e limitações. A resposta estoica é, portanto, não se identificar com a ofensa, mas agir com equanimidade, mantendo-se firme em sua própria virtude. O ato de não se deixar abalar pelo desrespeito é um verdadeiro exercício de liberdade. Para os estoicos, nossa tarefa é sempre focar no que está ao nosso alcance, e a nossa reação é a única coisa que podemos controlar. Não podemos controlar as palavras ou ações de outrem, mas podemos escolher o modo como as recebemos. Da mesma forma, o estoico sabe que seu valor não depende da opinião alheia. O que vale é a nossa própria capacidade de viver de acordo com a razão, com justiça e com a tranquilidade de espírito. Ao lidar com o desrespeito, portanto, o estoico age com serenidade e discernimento. Não se trata de ser passivo ou de tolerar abusos, mas de não permitir que a ofensa externa nos desestabilize internamente. Em vez disso, cultivamos a capacidade de agir de maneira virtuosa, sem nos deixar dominar pelas emoções destrutivas. Afinal, como nos ensina Marco Aurélio, não são os que nos insultam, mas o que fazemos com esses insultos que determina nossa paz de espírito. Por fim, ao refletirmos sobre como lidar com o desrespeito de maneira positiva, devemos lembrar que nossa vida é nossa responsabilidade. O desrespeito que nos é dirigido não tem o poder de nos definir, a menos que o permitamos. Somos mestres da nossa própria mente, e a verdadeira força está em manter o domínio sobre ela, independentemente do que os outros possam dizer ou fazer. Assim, ao invés de reagir com rancor, a filosofia estoica nos convida a responder com razão, a buscar a serenidade no meio da tempestade e a continuar o caminho da virtude, sem jamais nos deixar desviar do nosso propósito interior.